Fala personal, chegamos então aqui para os nossos exercícios de ombros, deltoides, e a gente vai começar aqui essa série para iniciantes, né? Para indivíduos iniciantes, começando com exercícios basais, exercícios multiarticulares que a gente vai aplicar já no treino do seu aluno para ter o estímulo, mas sempre, obviamente, mantendo os cuidados, né? Mantendo os cuidados aqui com os ombros. E o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer desenvolvimento. Desenvolvimento, então, por quê? É um exercício multiarticular, exercício mais tranquilo de fazer, e a gente pode variar ele de inúmeras formas, aumentando um pouquinho a complexidade, de pouco em pouco até chegar no nível intermediário. Beleza? Quem vai executar o treino hoje vai ser o Moacir, fazendo o nosso desenvolvimento. E o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai fazer o desenvolvimento tradicional com halteres. Então, desenvolvimento com afastamento, né, com a abdução dos ombros e com as palmas das mãos viradas para frente. Show de bola. E personal, é importante só a gente deixar claro para você, acho que você consegue me ver por essa câmera aqui, que se você caiu de paraquedas aqui, né, Gustavo? Você por acaso está assistindo a série aqui de deltoides, começando agora com um treinão aqui de nível iniciante, com as considerações que o Gustavo vai passar para vocês. Lá na série de peitoral tem 2 videozinhos que você precisa assistir, que a gente sempre deixa claro em todas as outras séries, que é sobre variáveis de manipulação do treinamento de força e também sobre nível de treinamento. Por quê? Porque as nossas aulas estão repartidas dessa forma, com nível, como você está vendo agora essa aula, que é para iniciante. Então a gente fez isso em todas as musculaturas e a gente deixou essas 2 aulas lá na série de peitoral, que foi a primeira que a gente gravou. Então assiste para você entender tudo que a gente vai conversar caso você tenha caído aqui de paraquedas. O que eu faço então? Então agora aqui a gente vai fazer o desenvolvimento, 3 séries de 10 a 12 repetições, mas a gente vai depois aplicar algumas variações, né? Então o exercício propriamente dito a gente vai fazer com as palmas das mãos viradas para frente e o cotovelo na linha do tronco, né? Então a gente vai executar com o cotovelo sempre na linha do tronco, cotovelo paralelo. Então o que a gente tem que prestar atenção nos indivíduos iniciantes? Primeiro, o que já está acontecendo aqui, que são os punhos. Então, exato, a gente vai ter esse relaxamento do punho, por quê? Porque às vezes não vai estar prestando atenção aqui na mão, vai estar querendo prestar atenção no cotovelo, alguma coisa, e vai gerar, né, esse movimento do relaxamento dos punhos. Então, cuidado com o punho do seu aluno. Então, o ideal sempre, né, com o iniciante é manter um peso mais baixo para primeiro pegar a consciência corporal, pegar a consciência do exercício, né, do movimento, para depois, obviamente, ir aumentando. E também a gente tem que prestar atenção no cotovelo do aluno, se ele vai conseguir trazer o cotovelo até a região do ombro, a 90 graus, ou trazer um pouquinho até um pouquinho abaixo, né, sem prejudicar a postura do seu aluno. A gente, até esqueci de falar, né, a gente primeiro deixa ele com encosto. Deixa com encosto, seu aluno aqui, o banco com encosto, para depois a gente ir progredindo sem encosto, banco sem encosto, a gente faz de pé também. Então, cuidado primeiro para a postura, né? Quanto menos coisa ele precisar prestar atenção agora, nesse momento, melhor. Então, vamos prestar atenção aqui primeiro nos ombros, cotovelo e punho. Por enquanto, bem encostadinho no banco, lombar bem encostadinho, bem sentadinho, postura tá legal e a gente vai fazer esse movimento. Então, a gente vai prestar atenção aqui, como eu havia falado, do cotovelo, se ele consegue trazer o cotovelo pelo menos a 90 graus, se conseguir menos, né, conseguir aumentar a amplitude, melhor ainda, sem perder a postura. Então, sem perder aquela postura ereta do tronco, porque às vezes o que pode acontecer é descer o cotovelo e por falta de mobilidade de ombro, ou falta de estabilidade de escápula, acaba projetando o tronco à frente para conseguir descer o movimento. Isso daí já começa a ser prejudicial para o seu aluno. Outra coisa que a gente pode notar na execução do exercício é o aluno relatadores. Então, ele vai fazer o movimento com os cotovelos para trás, né? Fez ali um movimento com o cotovelo na linha do ombro. Está relatando dor no ombro, dor no deltoide, tá sentindo fisgada. Normalmente eles falam, né? Relatam como uma fisgada. Tá sentindo a fisgada no ombro. O que a gente pode fazer para alterar esse movimento? A gente faz com a posição neutra. Então, vamos lá executar com a posição neutra? Então, ó.
Ao invés da gente fazer isso, ao invés da gente fazer com os braços abducidos, a gente vai fazer com a posição, com os cotovelos à frente. 90 graus. 90 graus. Chegou ali, empurra a frente e volta. Sempre mantendo alinhado, né? Alinha o cotovelo com o punho. E a gente vai fazer esse movimento. Até pode descer um pouquinho mais o cotovelo. Quando descer aqui, ó, desce mais, traz mais próximo ao tronco, porque a gente aumenta a amplitude de movimento. Então, normalmente, nos casos onde o aluno sente dor fazendo esse movimento, trazendo aqui o cotovelo à frente, a gente vai ter uma melhora desse quadro de dor. Então, o seu aluno, daí você vai perguntar, né? Tá, mas eu trouxe à frente e eu mudei o exercício. Mudei o exercício, né? Eu estou usando outra musculatura. Ok, a gente está usando, né? A gente está predominantemente, né, deltoide anterior aqui, só que a gente está fazendo ainda um exercício multiarticular, a gente está ainda fazendo desenvolvimento, a gente só está adaptando a questão da dor, por enquanto, do seu desconforto. E é interessante porque é o seguinte, né? Você vai mudar também o que é a relação com o peso também. Sim. Porque é o seguinte, aqui eu fiz 3 séries, que o Gustavo pediu, faz 3 séries, 10 a 12 repetições. Então, que é uma coisa que a gente sempre sugere, por isso que você precisa assistir as aulinhas lá que a gente falou no começo. Porque a gente trabalha muito com repetição e reserva. A ciência trabalha assim. Então, por exemplo, na primeira série, que o Gustavo pediu para fazer 10 repetições, eu acho que eu fiz 12 repetições, né? Tava legal, tava tranquilo. Faria mais 1 ou 2 repetições. Se o iniciante, por exemplo, responder isso para você, provavelmente ele está numa intensidade adequada, em torno de 65%, 70% de um RM, para 10 repetições, para 2 na reserva. Só que aqui eu estou trabalhando com um peso absoluto X. Nesse caso aqui, vamos dar o exemplo real para o nosso personal. Está em 5 kg cada lado, um parzinho de halter de 5. Não é a mesma coisa fazer 5 kg, 10 repetições aqui para cá. Não é a mesma coisa. Então, isso também você precisa se ater, porque a forma como você vai mudando a posição, isso vai alterar para mais ou para menos, vai depender. Alguns vão sentir muito, inclusive, por exemplo, essa diferença de fazer daqui para cá. Eu senti, eu achei que esse aqui é mais difícil de fazer. É mais difícil, mesmo ampliando, né? Porque quando você amplia bastante o movimento, o ombro vai estender. Estendendo, existe uma facilidade para depois fazer a alavanca na hora de fazer a contração do deltoide. O mesmo vale para cá também, né? Então, o Gustavo pediu para eu trazer aqui no peito. Show? Aí isso, se eu conseguir manter, né, a minha postura, eu consigo utilizar isso. O iniciante provavelmente não vai conseguir, porque o iniciante está aprendendo ainda e ele tem essa dificuldade, por isso que a gente mantém ele no encosto, né? Então, essa forma aqui de fazer essa modificação, né, fazer essa variação, interfere no peso. Então, talvez o personal precise alterar o peso também para o aluno ou jogar com a repetição. Se na primeira série eu fiz lá 12, 13, 15 repetições, talvez nessa aqui, se o aluno falar para você que é mais pesado, então pede para ele fazer 8, 10 repetições, que daí compensa o peso do exercício. O que mais podemos falar então daí do nosso querido desenvolvimento? Tem também aquela questão aqui, né, de jogar o cotovelo um pouquinho para frente só, né? Isso, exatamente. Dá outra coisa, né? Projetar ele um pouquinho à frente. Porque aqui nesse caso, nesse ponto, o que a literatura diz é que tem muito auxílio da musculatura do deltoide medial, que é o que faz a elevação, né? Quando você joga um pouquinho para frente, você anterioriza, né? Você joga bem essa força para o deltoide anterior, né? Eliminando boa influência do medial. Não é que vai cortar o medial, não tem como, né? Sim. Mas você tira um pouco essa pressão, né? Faço aqui então agora? Exatamente. O que a gente vai fazer então? Seu aluno fez ali o desenvolvimento. Aqui, né? Tava fazendo aqui no caso. Isso, fez o desenvolvimento. Ali, conseguiu fazer com esse movimento. Não sente dor, tá tranquilo, tá legal. Conseguiu executar perfeitamente o movimento. Já tá fazendo com um pezinho legal. Quer dificultar um pouquinho mais, sem aumentar muito a dificuldade do exercício, a gente pode retirar o encosto. Então a gente pode fazer no banco, sentado, só que sem o encosto do banco. Então eu vou retirar aqui, ó, para a gente fazer o mesmo movimento, as mesmas séries, só que sem o encosto do banco. Por quê? Qual é a premissa aqui do encosto? A gente vai começar a trabalhar agora estabilidade da lombar, estabilidade da escápula, mobilidade do ombro, mobilidade da torácica. Então os exercícios vão começar a entrar com estabilidade, para a gente preparar o seu aluno para lá na frente fazer exercícios em pé. Então fazer exercícios de pé, como por exemplo, uma rosca bíceps. Mas não tem nada a ver com o ombro, mas vai estar lá em pé fazendo a rosca bíceps,
Então, ele vai estar trabalhando a estabilidade da lombar. Né, que tem a extensão Isso, exatamente. Então, ele vai ter a estabilidade da lombar, vai ter a estabilidade da escápula para manter a estabilidade, exatamente. Então, não é só, né, o nosso corpo ele é completo, então não é só porque a gente está treinando o ombro aqui que a gente vai prestar atenção só no ombro. Então aqui a gente está trabalhando o ombro, mas a gente já está preparando outras estruturas, como por exemplo a escápula e a lombar, para outros exercícios quaisquer que sejam em pé ou sentado sem encosto. Então a gente já trabalha o seu corpo por completo. Aqui, ó, eu já vejo que ele consegue executar, obviamente, né? Mas você vai ver um aluno fazendo exercício, né? Primeira vez que ele vai fazer sem encosto. Pode ser que aconteça ele se projetar muito à frente, ou se projetar muito atrás, ou perder a postura ereta das costas. Então, cuida para, às vezes, o seu aluno não estiver sentado com a postura retificada aqui, né, da lombar, principalmente no sentado, né, que normalmente a gente costuma sentar e acabar retificando a lombar e fazendo esse movimento, gerando uma tensão excessiva aqui na lombar. Então, a gente tem que cuidar desse movimento, principalmente no primeiro momento que a gente tira esse encosto. Então, o aluno estava acostumado lá a encostar as costas, fazer o movimento, aí a gente retirou esse encosto, ele já vai ficar desestabilizado. Então, um aluno que nunca fez um desenvolvimento sem encosto nenhum, ele já vai começar a perder a noção que ele tinha. Então, ele tinha a noção que o ombro dele encostava ali e ele sabia que o máximo dele era aqui. Então, ele sabia que aqui era o máximo para ele fazer o desenvolvimento. A partir do momento que eu tiro o encosto, ele já não sabe onde deixar o cotovelo. Já começa a perder essa noção. Então, não é de uma hora para outra que a gente tem que tirar o encosto. Então, vamos preparar o aluno primeiro. Preparou, tá legal? Tá fazendo bonitinho o exercício? Tira o encosto, vamos dificultar um pouquinho. Aumentou o peso? Não. Fez outro método? Não. A gente só tirou o encosto para dificultar. Já vai dificultar o exercício do nosso aluno. Nos outros níveis a gente vai comentar também, né, Gustavo, que isso aqui também vai servir para elevação lateral, ele vai servir também para elevação frontal, se o professor assim quiser, né, a elevação frontal aqui, ou até a elevação frontal alternada. A gente vai discutir isso com vocês em outros vídeos de outros níveis, né? E aí eu faço aquele também aqui fechadinho no... Mesma coisa, ele pode ser aplicado aí. Então, aquele neutro, né, aquele fechadinho, a gente consegue executar para caso o seu aluno tiver... Exatamente, porque a gente tem essa projeção do peso à frente, então a gente tem essa instabilidade. Por quê? Porque o peso indo à frente a gente modifica o centro de gravidade, né? Então modificou o centro de gravidade. Aqui a gente está tudo no mesmo plano. Agora aqui jogou para frente, já mudou totalmente. Já muda totalmente o peso. Mais difícil. Fica mais difícil porque a gente não tem um encosto, né, para se estabilizar e acaba desestabilizando um pouco. Né? Não tem o docinho, exatamente. Essas variações são excelentes, né? Principalmente, por exemplo, vou dar até o meu exemplo, vamos usar o meu próprio exemplo, já que eu estou aqui. Eu tenho uma anteriorização na minha cervical. Então, aqui todas as repetições que eu fiz das duas formas, tanto para frente mais, né? Quanto esse aqui, eu senti que a minha torácica estava ali. Sabe? Eu tô aqui. Qualquer coisa que tu fizer, eu vou apitar. Qualquer coisa que tu fizer de errado, eu vou renar, sabe? Não é aquele conforto que a gente tem em alunos que, por exemplo, que tem boas estabilidades e boas mobilidades, que não é o meu caso. Então, por exemplo, eu nem estou acostumado a fazer exercício sem apoio. O desenvolvimento eu faço com apoio. Até porque, como na realidade nós somos níveis avançados, o meu desenvolvimento aqui para 10, 12 é 22, 24, 26 quilos. Então não é um pezinho pequeno também. Eu preciso do encosto para fazer. Sim. Mas tem alunos, né, atletas que fazem esse tipo de exercício com altíssimas intensidades absolutas, falando peso absoluto mesmo, tanto barra, né, com halter, que trabalha essa mobilidade, essa estabilidade para poder sustentar isso e conseguir dar uma condição adequada. Mas aí pode ser que seja a necessidade de uma modalidade esportiva, né? Pode ser que isso seja necessário. Se você trabalha com fitness, trabalha com saúde, qualidade de vida, você vai avaliar aquilo que o aluno precisa para a vida da pessoa, né? Para o dia a dia, e se isso realmente pode contribuir. Se não, você adota outras estratégias para poder tornar o exercício eficiente e seguro para o aluno, né? Então essas são estratégias que a gente está mostrando para vocês aqui, que são fundamentais que você tenha, porque quanto mais cartas na manga, melhor para você. E claro, isso vai fazer com que o seu aluno alcance o objetivo. Exatamente. Deixa eu só te perguntar uma coisa aqui. Em relação à angulação do banco, porque aqui a gente fez com 80, né? 80 graus. Esse banco aqui tem uma angulação
que já dá para escolher de cara, assim, né? 80, 60 e assim por diante. No caso do desenvolvimento, quando tu usa encosto, assim, se tu olhar, por exemplo, a literatura, ela não vai recomendar que seja 90, né? Ela vai recomendar que seja um pouquinho caída, né? E não 90. Que empurra. Agora, aqui 60 já fica estranho, né? Fica estranho. Aqui a gente vai estar quase fazendo um supino inclinado com halteres, né, praticamente, né? Que inclusive a gente já discutiu isso lá no vídeo de supino, porque no supino a gente usa ali 45, 30, não só no supino, no crucifixo também. Então, por que isso? Porque conforme você vai aumentando a angulação, você vai permitindo maior trabalho do deltoide. Então, se você for deitando até o plano horizontal, você tira a ativação maior do deltoide e traz para o peitoral. E o contrário é verdadeiro, né? Você vai modificando isso. Tanto que essa postura aqui, ó, já tem um auxílio do peitoral maior na parte clavicular, trabalhando para fazer o movimento de desenvolvimento. Interessante a gente discutir isso com você também, né, personal? Sim, sim. O que mais eu faço agora? A gente pode dificultar mais um pouquinho. Vamos dificultar, então. Dificultar mais um pouquinho. Tá muito fácil com o encosto, tira o encosto. Tá muito fácil sem o encosto. Sentado ali, tá tranquilo de fazer. Não quer aumentar o peso nesse primeiro momento, né? Porque a gente ainda está trabalhando com alunos iniciantes. Mas ele está fazendo o exercício perfeitamente ali. O que a gente pode fazer? Ficar de pé. Então a gente pode fazer o movimento ficando de pé. Então, deixa eu botar aqui. Vamos precisar tirar o banco aqui para filmar? Dá para fazer? Ah, dá para fazer ali. Excelente. Então assim, ó, o exercício desenvolvimento em pé é muito importante. Ah, porque o seu aluno vai trabalhar de pé? Não. Porque ele está fazendo exercício mais difícil? Não. Porque o exercício de desenvolvimento de pé, seja ele com halteres ou com barra, começa a entrar nos exercícios basais, naqueles exercícios que a gente precisa saber, precisa executar, precisa estar perfeito o nosso movimento. Por quê? São exercícios de base para qualquer outro movimento. Então, são aqueles exercícios que a gente vai trabalhar o corpo todo. E quais são? São 5 exercícios, que eu poderia incluir mais um e dizer que são 6 exercícios. Mas são o desenvolvimento, o supino, o stiff, o terra e o agachamento. Então, esses 5 exercícios, são exercícios basais, são os exercícios que a gente precisa estar muito bem executado para a gente ter depois, né, o aprimoramento de outros exercícios. Depois desses 5 exercícios basais, a gente vai para os outros. E o sexto, que eu costumo dizer que também está ali entre eles, né, que é o perfeito, seria a barra, né, exercício barra fixa, mas a gente pode também utilizar da puxada, né, do puxador, puxada aberta. Mas para mim, esses 6, né, que para mim são 6, né, mas esses 5 exercícios são os exercícios basais que aqui começam a ficar muito importante. Então, de pé, fazendo o exercício de pé, a gente vai trabalhar também estruturas como arco plantar, como quadril, como estabilidade do joelho, que vão preparar seu corpo para outros exercícios, sejam eles de ombros, como, por exemplo, elevação lateral, ou, por exemplo, elevação frontal, sejam eles de bíceps, tríceps, rosca bíceps, rosca tríceps, que serão executados de pé depois. Então, exercícios que vão preparar o seu corpo não só para as próximas variações desse exercício, mas sim para todos os outros exercícios que terão essa mesma postura, esse mesmo movimento. Exatamente, lateral, frontal, rosca bíceps, rosca tríceps, francês. Então, exercícios que vão demandar praticamente a mesma estabilidade, mesma mobilidade daquele exercício. Então, por exemplo, um terra, um stiff vai te preparar para outros exercícios, como por exemplo uma passada. Tá, mas passada não é unilateral, né? Ou afundo unilateral, ou passada com base assimétrica? É base assimétrica, mas ele usa o quadril, ele usa o joelho, usa a estabilidade da lombar, usa a escápula. Então, esses movimentos eles te preparam para os próximos, sejam eles semelhantes ou não. Sejam eles semelhantes ou não. Então, aqui que a gente começa mesmo a trabalhar uma postura ideal para a execução do movimento. E por que a gente trabalha já no iniciante? Porque a gente já está preparando seu aluno lá para frente. Então, quando ele começar a fazer, pode fazer aí também, pode fazer exatamente esse mesmo movimento. Aqui ele vai ficar muito mais difícil. De pé, com o halter para frente, ele vai ficar muito mais difícil porque a gente altera
esse ponto gravitacional. Então a gente vai jogar, né, projetar o tronco para frente por causa do peso. Obviamente aqui a gente está fazendo com pouco peso, mas para o aluno iniciante isso aqui já vai ser uma diferença enorme, né? Enorme. Então a gente já está aqui preparando toda a estrutura do seu aluno. Isso aqui é excelente, excelente para a gente trabalhar toda a estabilidade, toda a mobilidade e também os ombros dos alunos, né? E dá para variar ainda mais. E base paralela? Base paralela, base sempre paralela. A não ser que esteja fazendo o desenvolvimento unilateral, né? Aí a gente já está falando de outra coisa. Mão que faz pé atrás, que é aquele... Exatamente, que é sempre aquela riminha que a gente fala, né? Base paralela. Exatamente. Exercício bilateral, exercício bilateral sempre, base paralela. Então, foi fazer o desenvolvimento, base paralela. Foi fazer o desenvolvimento unilateral com halter, base assimétrica. Então, a gente faz base assimétrica, mão que faz, pé atrás. Mão que vai realizar o exercício é do mesmo lado do pé que vai para trás. Então, não é ao contrário, certo? E aí, a gente pode variar mais um pouquinho ainda, colocando a barra. Então, vamos fazer com barra. Como é que eu faço com a barra, então? A gente pode fazer mesma coisa que a gente estava fazendo ali com o halter. Então, os cotovelos afora, né? Os cotovelos abduzidos, palmas das mãos viradas para frente. E a gente vai fazer o movimento. Só que aí a gente tem um porém, né? Aqui o halter, a gente pode colocar ele do lado do nosso rosto, passar para cima e para baixo, não tem problema nenhum. A barra já vai tem que cuidar com o queixo. Tem que cuidar com o queixo do aluno. Então, quem não tem muito essa mobilidade na cervical, no ângulo da cervical aqui, a gente tem que prestar atenção e cuidar com isso. Não é um exercício que é primordial, um exercício essencial na periodização do seu aluno. Se ele não consegue fazer com barra, tudo bem, vamos fazer com halter, não tem problema. Mas seria legal a gente fazer, né, essa variação. Faz sentado primeiro, então? Faça sentado, sem o encosto. Sem o encosto, Ideal sem o encosto por causa do movimento da cervical depois. Tá. Então, ó, o que a gente pode trazer para o seu aluno? Inclusive a posição dos cotovelos, né? Agora com a barra fica muito nítido isso. Onde é que fica a pegada da barra? A pegada da barra é quando a gente trouxer aqui a 90 graus o cotovelo, ele tem que estar o ângulo do cotovelo e do punho alinhado. Então, ele não pode estar uma diagonal para fora, nem uma diagonal para dentro nesse momento. É isso aqui. É isso aí. É isso aí, ó. Articulação a 90 graus. Por quê? Porque até o queixo. Até o queixo. Isso. A gente traz até o queixo e volta. Então, esse é o movimento que a gente faz do desenvolvimento com a barra. E aqui a gente sempre deixando, né, 90 graus a articulação para distribuir entre todas as articulações iguais a tensão. Depois vai ter variações desses exercícios para avançados que a gente faz, né, fechado, faz um pouco mais aberto, faz neutro, H, né? barra H. Isso aí é mais variação para avançado. Aqui nesse momento, desenvolvimento, né, com barra, pegada normal, pegada pronada. Podemos fazer ali então, em pé, para mostrar para os alunos, para os nossos personagens aqui. Vamos lá. De pé para essa câmera aqui, a gente vai fazer pegadinha pronada, normal, né? E a gente vai trazer até a linha do queixo, empurrando a barra para cima, fazendo desenvolvimento. Aí aqui a gente pode fazer com uma barrinha que nem essa daqui, que é uma barra normalmente para fazer rosca direta, né? Mas podemos fazer com barra de supino, conseguimos fazer com barra olímpica, por exemplo, se aí no seu estúdio, na sua academia tiver barra olímpica. Claro que dependendo da força do seu aluno, né? Então, quanto maior a barra, mais instável vai ser, mais instável vai ficar, porque a pegada vai ficar menor do que o tamanho da barra. Então, priorizem aqui nesse começo a gente fazer com a barra essa barra aqui é normalmente para exercício de rosca, né? Que é uma barra menor. Então priorizem barras menores no começo para ter mais estabilidade do movimento. Inclusive a progressão da intensidade pode ser pela própria barra, né? Porque essa aqui, por exemplo, tem 15 quilos. Exatamente. Que é mais do que o dobro dessa que tem 7. Exatamente. Já dá o dobro de peso e não precisa nem colocar o peso na barra, né? Claro que você está pulando de 7 para 15, mas por exemplo... aquela barra toda de supino lá pesa 10 quilos, então pode sair dessa aqui de 10, tem aquela de 7, perdão, tem aquela lá de 10,
ele tem essa aqui de 15, que é a olímpica feminina, e tem ainda a olímpica masculina lá atrás, que é de 20 kg. Com a própria base já progride o aluno. Claro, isso se você tiver condições, né? Como o Gustavo falou, tem estrutura, dá para fazer, show de bola. Senão você trabalha com o peso. Deixa eu te perguntar de uma outra variação. Eu quero te perguntar dessa variação aqui, ó, que eu acho legal, mas a gente peca às vezes no punho, que é essa aqui, quer ver? Ó? Vamos ver se eu consigo mostrar para ti. Ela é aqui, ó. Ela vem aqui e vai para cima da cabeça. Percebe que o meu cotovelo ele flexiona à frente. Sim. E não ao lado. Ele flexiona aqui, ó. Tu acha válido isso com punho? Sim, mas, né, a gente sempre tem que ver isso. Clássica, né? Tudo, né? Exatamente. A gente tem que ter a noção se o seu aluno tem mobilidade para fazer esse movimento, se ele tem estrutura corporal para fazer esse movimento. Por quê? Porque se ele tem a mobilidade de jogar o cotovelo à frente e conseguir aqui, ó, aqui para mim tá confortável, eu não tenho problema nenhum em manter essa posição. Só que eu tenho alunos que não vão conseguir manter essa postura, cotovelo à frente com os punhos aqui em extensão. Então ele vai fazer aqui, ó, vai ficar com o movimento, com a barra muito embaixo e forçando o punho. Aqui eu tô jogando peso em cima do meu punho. Aqui não. Aqui eu não tô jogando peso no meu punho. A barra tá no ombro, eu só tô segurando o movimento. Então que é o famoso press do CrossFit, né? Que eles fazem com o cotovelo à frente. Então aqui eu vou fazer com o cotovelo à frente, projetar a barra acima e voltar. Projetar a barra acima e voltar. Então eu recebo a barra nos meus ombros, né? Mantendo o cotovelo à frente. É uma alternativa válida, sim, dependendo do gosto do aluno também, né? Dependendo do gosto. Às vezes o aluno gosta desses desafios, como por exemplo o cross-treino, né? E também, como eu trabalho com funcional, a gente tem bastante esse movimento no funcional. Só que a gente tem que prestar atenção muito na mobilidade de ombro do seu aluno. Às vezes, quer testar sem chegar e botar uma barra assim já de cara para o seu aluno, testa fazendo um movimento, que é um movimento para a gente avaliar mobilidade de ombro do seu aluno para esse movimento aqui específico. Então a gente pode botar a palma da mão aqui, trazer o cotovelo à frente e ver se o seu aluno consegue, né, executar esse movimento. Então, se ele não conseguir, se ele ficar aqui embaixo, se ele relatar dor, se ele ficar, por exemplo, aqui, ó, ao invés de ele ficar com o cotovelo à frente, ele ficar com o cotovelo para o lado, ou não conseguir levantar, ou às vezes nem conseguir tocar o punho, aí ou dói demais. A gente é isso aí, ó, trazer o cotovelo à frente, né, ó. Dor um pouquinho aqui assim, ó. Sente aqui no antebraço, talvez da extensão do punho. Talvez da extensão do punho. A gente tem que primeiro avaliar o seu aluno, né? Primeiro avalia o seu aluno antes de chegar e periodizar esse treino para ele. Porque às vezes você não sabe se o seu aluno tem uma mobilidade boa de ombro para fazer esse movimento. Ou às vezes o seu aluno nem curte fazer esse movimento, ele não se sente confortável. Não se sente confortável. Então tem muito essa variação aqui, né? Então cuidado com querer aumentar demais a dificuldade ou querer enfeitar demais e acabar estragando um pouco a periodização do seu aluno. E sem contar que curso de avaliação aqui é o que não falta em personal. Não falta, a gente nem vai entrar nesse mérito, mas coloca a avaliação com os nossos nomes que você vai ver avaliação antropométrica, avaliação lá para corrida de rua, um monte de teste físico que a gente fez, mobilidade também, então tem, enfim, procura aí, te vira, vai atrás que precisa avaliar sem sombra de dúvida. E deixa eu te perguntar uma outra coisa importante, tudo isso que você falou aí, mas no segundo momento, né? Primeiro momento é educar o aluno aqui. Exatamente. Banquinho, vai dificultando, principalmente deixando o peso em segundo lugar, né? Vai trabalhando com o peso como uma estratégia realmente de intensificar, mas... Porque, por exemplo, se aumentar o peso ali, já balança demais, né? Exatamente. Já prejudica o aluno. Exatamente. A gente está dando aqui todas as alternativas possíveis para a gente variar o treino. Porque, assim, eu sempre costumo falar, e eu já falei até nesse curso algumas vezes, prefira qualidade à quantidade. Então, primeiro a gente prefere a qualidade do movimento para depois o acréscimo de peso. Então, quer dificultar? Não aumenta o peso agora. Não aumenta o peso agora. Quer dificultar? Teu aluno está ali, ó, passou uma semana, 2 semanas, ou passou a primeira periodização do seu aluno ali, fazendo o desenvolvimento com um banco, tá legal, tá bonitinho, tá perfeito. Vamos dificultar? Vamos. Tira o encosto. Faz o mesmo movimento, faz tudo certinho, tá bonitinho, vamos dificultar? Vamos. Pega a barra. Obviamente, nessa troca de halter para barra vai ter o ajuste de peso. Claro, vai ter o ajuste de peso.
Tá legal, tá tudo certo, perfeito. Tira o banco, vamos fazer de pé agora. Então, olha só a dificuldade, como aumentou a dificuldade do exercício, aumentou a intensidade, complexidade, exatamente. Que é elemento de carga de treino, complexidade. Exatamente. O fato de você sair do sentado com encosto, com halter, para o em pé com barra, mesmo que você esteja trabalhando com a mesma porcentagem relativa de um RM, tudo isso, com repetições e reserva, tudo igualzinho, bonitinho, mas você mudou o quê? Você mudou o meio. Então, você aumentou a complexidade. Isso pode gerar um aumento da percepção de esforço. E gera. Para mim foi bem mais difícil fazer aquele em pé aqui com os halteres na frente. Sim. Sentadinho aqui, show. É moleza. Né? Claro que você vai como profissional adequar a intensidade absoluta, que são os pesos, para cada exercício. Mas a complexidade por si só já aumenta a carga de treino, como por exemplo PSE. O aluno já vai relatar, não, isso aqui já foi mais difícil. Mas você está exatamente na mesma repetição, na mesma velocidade, no mesmo percentual de RM. O que mudou? A complexidade. Ele tirou o meu encosto, sentado ainda, né? Botou eu em pé com barra. Mudou o implemento, mudou a posição do corpo. Exatamente. Então a gente está aqui para mostrar para você que não é só peso. Existem várias variáveis que a gente pode alterar aqui e tornar o exercício mais intenso, tornar o exercício mais complexo, tornar o exercício até, inclusive, mais prazeroso para o seu aluno. Então, às vezes, ele está lá fazendo o exercício de desenvolvimento com encosto, está lá fazendo, ok, na primeira semana, legal, curtiu. Segunda semana, já começa a ficar maçante para ele. Terceira semana, ele já não aguenta mais fazer esse exercício sentado ali. Não, chega lá para fulano lá, fulano, vamos fazer uma coisa diferente aqui, ó. Vamos tirar o encosto, vamos deixar o exercício mais difícil para ti. Aí, opa, já mudou a percepção dele sobre o exercício, já alguma coisa nova. Mudou um encosto, mas mudou para o seu aluno. Então, a gente sempre tem que estar ali trazendo essas novidades para o seu aluno, trazendo essas modificações para deixar o exercício mais prazeroso lá também para ele, né? E tem outra coisa importante, tá? Que você vai assistir, você vai ver nós treinando deltoide, nível avançado, porque vai chegar um ponto que se você não manipula as outras variáveis, você dá um tiro no próprio pé e você impede o aluno de progredir. Um exemplo clássico é o desenvolvimento com halteres com encosto. Aquele primeiro que você passou para mim ali. Se você insiste nesse, e diga-se de passagem, não está errado, tá? Só porque você vai insistindo nele apenas manipulando a variável peso, vamos supor. Vai chegar um momento que o aluno está fazendo lá 10 repetições, um exemplo, treinando 2, 3 anos por aí, e ele está precisando colocar ali já 30 quilos em cada mão. Aí como é que vai ser a logística desse exercício? Coloca o peso na coxa, e aí empurra com a lombar, e posiciona, pode desequilibrar, como eu já vi acontecer em academias. Ou se não, o personal, o professor de sala, né? Vai lá, ajuda a pegar o peso, coloca na mão do aluno e tudo mais. Será que, por exemplo, ao invés do aluno que estava em 26 subir para 28, 30, será que ao invés de fazer 10 não bota umas 20 repetições? Sim. Por exemplo? Ou, ele está fazendo 3 séries de 10 repetições com 26 quilos com 2 minutos de intervalo. Diminui para 1 minuto. Deixa o peso para você mexer quando isso realmente ainda está deixando o exercício com segurança. Vai ficar colocando peso aqui na barra em pé? Não dá. Vai chegar uma hora que o peso por si só se tornará inconveniente para o aluno. Então mexe na complexidade, faz um bisete, desenvolvimento sentado com desenvolvimento em pé. Usa outras ferramentas de manipulação que não só o peso. E a nossa preocupação como profissionais aqui, não só na nossa atuação prática, a gente faz isso na nossa prática, tanto para os nossos alunos da vida real aqui, né? Não que aqui não seja, mas eu digo presencialmente, quanto nos nossos treinos, eu digo por mim. Eu penso assim, esse exercício está ficando moderado, né? Está saindo intenso para moderado. A primeira coisa que eu ajusto é intervalo e repetição. Primeira coisa que eu ajusto, para não mexer no peso, porque eu já sou meio estourado já. Se eu ficar mexendo no peso, eu vou me estourar mais. Eu já sou um tio já sou tio. Então não posso, eu tenho que também saber disso. E aí o seguinte, você entra nesses impasses. Tá ficando fácil no banco, tá ficando fácil em pé, então faz os dois ao mesmo tempo. Os dois ao mesmo tempo não, os dois em sequência. Faz um bisete agora então. 10 mais 10, já intensifica. Sim, com certeza. Você não mexeu nem em repetição, nem em peso, só mexeu no método de treino. E você vai ver muitas coisas a gente desenvolvendo aqui, que você já não viu, né? Porque você pode ter visto outras séries. Se você caiu de paraquedas aqui, já corre, já coloca aí no cronograma que você tem que assistir peitoral, dorsais, bíceps, tríceps, membros inferiores e todas as outras musculaturas, porque realmente a nossa preocupação aqui é passar para você que
A manipulação, ela é preciosíssima na musculação e não tem uma forma mais certa do que a outra. Tem aluno que responde melhor a peso e nós explicamos isso várias vezes. Tem o cara que é da potência, tem o cara que é da resistência anaeróbia. Então, se você tem isso nas mãos, a tua prescrição e periodização fica riquíssima. Não fica só, tá, beleza, não tem mais nem halter na academia, foi até 30 já. Né? Aí vai subir para 32, mas vamos estar fazendo 10 repetições, vamos fazer até 15 então. Ou vamos fazer 3 segundos de excêntrica agora. Ou vamos fazer um drop. Sei lá. Você tem várias opções e todas você está aprendendo com a gente. Com certeza, né? E como fica mais rico, né? Como fica mais rico isso aqui? Cada pontinho, cada detalhe, cada coisa que a gente muda aqui, não só aqui, né? Não só no desenvolvimento, mas como a gente está mostrando aqui, né? Mas qualquer outro exercício. Então, sempre prestando atenção, sempre vai lá, pensa no que você vai fazer, pensa no método, pensa no exercício, que com certeza vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença. E tem mais uma coisa que tu comentou ali, por exemplo, da complexidade, que eu acho valiosíssima, porque a complexidade, ela não é muito falada como elemento de carga. Ela entrou num livro recente do professor Jonato Prestes com o Tibana e com o Nuno. É um livro que foi publicado em 2020. Sobre treinamento esportivo. Bem legal o livro, inclusive eu sugiro que você adquira esse livro. Eles colocam como complexidade como elemento de carga, justamente porque ele mostrou na prática aqui, ó, sai daqui, vem para cá, totalmente diferente. E ainda, tá, outra forma que a gente pode manipular, ao invés de fazer bilateralmente, pode começar a fazer alternado. Exatamente. Alternado com rotação, aí vem o Arnold, né, os exercícios de Arnold Press, né, lá da época do Arnold, que esses nomes até hoje continuam, mas é o desenvolvimento alternado com rotação, enfim. Sim. Todas essas formas para você, por exemplo, trabalhar rotação interna, rotação externa, alternado, até mesmo os unilaterais, como você comentou, né? Isso. Tudo isso é forma também de progressão de carga de treino. É isso então, personal. Você viu aqui um treino de iniciação para musculatura de deltoide a partir do movimento básico de shoulder press, de desenvolvimento. E aí o Gustavo foi conduzindo o aumento da complexidade para que você possa colocar isso na sua realidade profissional. Nem falamos de elevações, de polias, nada ainda, porque isso vai vir ao longo dos próximos vídeos nos próximos níveis, intermediário, avançado. Porque, por exemplo, no intermediário nós vamos começar a acrescentar o princípio da variabilidade. Né? Então nós vamos fazer as elevações, que são exercícios monoarticulares. Então, a qualidade, a técnica, a coordenação motora na iniciação, elas são muito importantes para justamente dar conta dos próximos exercícios e também dos métodos de treinamento, para o aluno conseguir fazer com qualidade sempre. E claro que a gente vai ajustando as variáveis, intensidade, volume, intervalo, complexidade, tipo da ação muscular, como no SST faz essa manipulação, então tem muita coisa para você aprender aí. E por causa dos métodos, você pode fazer essa transferência para as outras musculaturas, como também nós já mostramos, vai lá assistir, se é que você já não assistiu. Então, esses exercícios que vão aumentar a variabilidade do aluno, né, vão aumentar os estímulos do aluno, a gente vai trazer nos próximos níveis. O que a gente quis mostrar aqui para você é que a partir simplesmente do exercício multiarticular, que é um dos básicos, né, daqueles 5 ou 6, dependendo da sua crença, mas eu concordo com o Gustavo, 6, e ainda você um pouquinho mais teimoso colocaria o apoio como sétimo. O apoio, mas como o apoio já é meio trabalhado no supino, né? Então ele não entra, mas o barra fixa, sem sombra de dúvida, tem que ser considerado, porque é um exercício da calistenia e tudo mais, então a gente sabe que é um baita exercício e difícil, né? Um exercício difícil, bem difícil. Então, foi essa a nossa intenção, educar o aluno, cuidar com a postura, para que tudo isso seja transferido para o nível intermediário, que por sua vez será transferido para o nível avançado. E a gente deixa o convite para você assistir os outros nossos cursos e, claro, as outras séries aqui que a gente fez das outras musculaturas. E não perde aquelas 2 aulinhas lá, porque aquelas 2 aulinhas faz total diferença para você entender tudo isso aqui, todo esse universo, para colocar na sua realidade profissional e ser um personal de destaque. Combinado então, personal, fechamos aqui mais um treino da série de deltoides e fique ligado que muita coisa vem pela frente. Um grande abraço, sucesso, tamo junto!